Bom, continuando, nós vamos agora falar dos principais tipos de transportes que ocorrem na membrana plasmática. Então nós conseguimos ver que a membrana plasmática ela é constituída de uma bicamada de fosfolipídio. Essa bicamada ela está orientada de tal forma que as regiões polares desses fosfolipídios eles se voltam para meio extracelular, quando nós consideramos o folheto de fosfolipídio superior, ou voltado para o extracelular, ou essas regiões polares dos fosfolipídios voltam-se para o meio intracelular, quando nós falamos do folheto citoplasmático da membrana plasmática. E aí nós temos que as cadeias hidrofóbicas, aquelas cadeias de ácidos graxos, elas vão se concentrar no interior dessa camada, dessa organização em bicamada lipídica, e isso oferta resistência ao trânsito livre de substâncias hidrofílicas. Então, nós vamos ver que existem mecanismos de transporte para facilitar a entrada ou saída de substâncias hidrofílicas, e existem também algumas substâncias que conseguem atravessar essa bicamada lipídica prontamente, certo? É interessante esse GIF, essa ilustração, que mostra que essa membrana plasmática ela não é estática. Esses fosfolipídios eles estão em movimentação, em certa movimentação, e hoje se sabe que eles podem trocar de lugar um com o outro na mesma camada. Então, de repente, eles trocam de lugares, isso oferta mais um dinamismo nessa cinética dos fosfolipídios. Em alguns casos, e muito raros, eles podem mudar de bicamada, de um folheto extracitoplasmático para um folheto citoplasmático, e aí caracteriza o modelo fluido, mosaico fluido da membrana, a questão da fluidez da membrana plasmática. E a questão do mosaico é porque essa proteína ela não é só constituída de lipídio, ela tem também proteínas que estão incrustadas, né, nessa bicamada lipídica. Quando a gente fala de transporte de membrana, nós temos diversas modalidades de transportes. Elas basicamente são subdivididas em dois grandes grupos. O primeiro grupo corresponde ao transporte que é mediado por vesícula. Então, nesse tipo de transporte, existe aí uma deformação da membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela pode sofrer depressão, e ao mesmo tempo que ela sofre depressão, as extremidades elas se encontram, forma uma estrutura esférica, e essa estrutura esférica ela se separa da membrana. Ou seja, essa estrutura esférica nós vamos chamar de vesícula. E aí no interior dessa vesícula tem a substância que precisa ser internalizada ou precisa sair da célula. Então nós temos aqui transporte mediado por vesícula. Por outro lado, nós temos transportes, modalidade de transporte, que não exige deformação da estrutura da membrana, mas é feita através dos componentes que estão presentes na membrana plasmática. Então nós vamos ter o transporte do tipo passivo e ativo. Eles são classificados de acordo com a necessidade de energia, de consumo de energia por parte da célula, ou, no caso do transporte passivo, não tem necessidade de consumo de energia por parte da célula. Mas eles vão utilizar os componentes de membrana. Eles vão utilizar ou a porção lipídica ou vão utilizar as proteínas que estão mergulhadas nessa camada lipídica. Então, olhando para esse painel, nós conseguimos identificar esses tipos de transporte. O transporte ativo, ele vai ter como principal característica de que as substâncias a serem deslocadas, elas saem dos lugares onde elas estão em menos quantidade para onde elas estão em maior quantidade. Isso requer gasto energético. O transporte ativo ele pode ser do tipo primário ou do tipo secundário. Nós vamos ver isso mais lá na frente. Mas o que precisamos saber agora é que no transporte ativo, as substâncias, as moléculas ou as partículas iônicas, elas vão se deslocar contra um gradiente de concentração, ou seja, elas vão sair de onde elas estão menos concentradas para um compartimento onde elas estão mais concentradas ou se apresentam em maior quantidade. Já o transporte passivo, ele não requer gasto energético e ele ocorre a favor de um gradiente. Então aqui, enquanto no ativo você tem consumo de ATP por parte da célula, ou seja, você tem consumo de energia por parte da célula, no transporte passivo não há o requerimento
ou gasto de energia por parte da célula. E aí nós temos essas submodalidades, difusão simples, difusão mediada por proteína e osmose. É o que a gente vai estudar ao longo desse módulo. Por fim, o transporte mediado por vesícula, ele pode ser do tipo endocitose, se a partícula se a partícula sólida ou várias partículas diluídas estão sendo internalizadas, ou exose, se elas estão saindo da célula. Bom, então nós vamos começar pelo transporte passivo. O transporte passivo ele tem duas características principais. A primeira característica, a molécula ou as partículas iônicas, elas vão sair do ambiente onde elas estão em maior quantidade para um ambiente onde estão em menor quantidade. Então a gente fala que no transporte passivo se observa um gradiente, o deslocamento dessas substâncias observa um gradiente de concentração. Por outro lado, nós vamos perceber que no transporte passivo não há o consumo de ATP por parte da célula, ou seja, não há gasto energético por parte da célula. Então, nós temos aqui algumas modalidades ou submodalidades de transporte passivo. Nós temos aqui, por exemplo, a difusão simples. Então, no processo de difusão simples, as moléculas apolares, elas conseguem atravessar a bicamada lipídica, ela consegue vencer ou a passar por esse campo hidrofóbico. Já as substâncias hidrofílicas, elas requerem proteínas especializadas no seu deslocamento. Então, nós vamos ter praticamente dois tipos de proteínas. As proteínas que são chamadas de proteínas canal. Então, essas proteínas canal, elas são proteínas que atravessam completamente a bicamada lipídica, portanto, elas são proteínas transmembranares, e elas formam uma espécie de poro. E esse poro é preenchido por água. Então, esse poro é hidrofílico. As substâncias hidrofílicas vão se aproveitar desse túnel, desse corredor, para se deslocarem de um compartimento para outro compartimento, ou seja, do compartimento extracelular para o intracelular ou do intracelular para o extracelular. O fato é que as proteínas de canais, elas são proteínas que criam um corredor hidrofílico, permitindo assim algumas partículas iônicas atravessarem. É altamente seletivo, não é promíscuo. Então, por exemplo, nós vamos ter canais de sódio, canais de cálcio, e ali vão atravessar praticamente apenas íons de sódio, íons de cálcio, etc. Bom, mas nós temos também as proteínas transportadoras. Então, no caso aqui, você vai ter proteínas que apresentam formas alternadas. Ela consegue alterar sua conformação quando ela interage com um determinado substrato. Então aqui, por exemplo, existe uma substância que precisa ser internalizada na célula. Essas proteínas transportadoras, elas apresentam um sítio na sua superfície. Quando essa substância interage com esse sítio, essa proteína ela altera sua conformação estrutural, e aí ela altera de tal forma que essa substância ela seja agora direcionada para o compartimento onde ela tem que migrar. E aí, uma vez liberada essa substância, essa proteína ela volta na sua conformação inicial. Por outro lado, você pode ter aí transporte de substâncias, mas transporte apenas de água. Então, existe um canal específico nas células, chamado de acoporina, que realizam apenas transporte de moléculas de água. Então, nós vamos ver aqui as submodalidades de transporte passivo. Pode ser difusão simples, são moléculas que atravessam diretamente a camada lipídica. Essas moléculas elas não têm carga elétrica, elas não são polares, pelo contrário, elas são apolares. Nós temos aqui difusão facilitada. A difusão facilitada envolve proteínas de canal ou proteínas transportadoras. E você vai ter aqui que a principal característica é que, para o deslocamento dessas substâncias através da membrana plasmática, há necessidade de proteínas, sejam de canal ou proteínas transportadoras. E por fim nós temos uma outra modalidade de transporte passivo que é chamada de osmose. Na osmose não se tem deslocamento de soluto, não se tem deslocamento de partículas dissolvidas, mas nós temos aqui o deslocamento da molécula de água, ou seja, de moléculas do solvente. Bom, então começamos com a difusão simples. Difusão é um processo de conhecimento geral
Porque, por exemplo, se um professor ele borrifa um perfume na frente da sala de aula, com o tempo os alunos que estão nas cadeiras, nas últimas fileiras, eles sentem o odor daquele perfume. Por quê? Porque as moléculas têm uma tendência natural a se espalharem no ambiente de forma a ocupar uniformemente esse ambiente. Então vamos lá, a difusão como um processo passivo, de transporte passivo ou de deslocamento passivo das substâncias, respeita um gradiente de concentração, ou seja, elas saem de onde elas estão mais concentradas para o ambiente onde elas estão menos concentradas, e existe um porquê. Essas moléculas, elas têm energia cinética, então no lugar onde elas estão mais concentradas, elas se chocam com mais frequência, e pelo fato de elas se chocarem com mais frequências, elas vão se distanciando uma das outras, e com isso elas vão ocupando esse ambiente de forma uniforme. Esse processo de difusão ele ocorre na membrana plasmática com moléculas apolares. Então nós temos moléculas destituídas de cargas elétricas ou de momentos polares, e elas conseguem atravessar diretamente esse campo hidrofóbico. Um exemplo clássico são os gases respiratórios. Então nós temos aí o gás oxigênio, o gás carbônico, que conseguem atravessar tranquilamente a membrana plasmática. Então imagina, a célula ela consome constantemente o oxigênio. Então o meio extracelular vai ter muito mais gás oxigênio do que o meio intracelular. Isso cria um gradiente de concentração, onde o meio extracelular tem mais quantidade de oxigênio do que o meio intracelular. Com isso, o gás oxigênio ele vai sair do meio extracelular e vai ir para o compartimento intracelular, observando esse gradiente de concentração. Como não há utilização de proteínas, ele consegue atravessar diretamente a camada lipídica. Nós estamos aqui diante de um exemplo de difusão simples. Então vocês podem perceber aqui que ao longo do tempo as moléculas estão mais concentradas inicialmente no meio extracelular, começa o processo de transporte passivo. A tendência é que haja um equilíbrio dinâmico, ou seja, as quantidades de molécula de gás oxigênio sejam as mesmas, tanto no compartimento extracelular quanto no compartimento intracelular. É um equilíbrio dinâmico, por quê? Porque, na verdade, o número de moléculas que saem da célula vai corresponder ao número de moléculas que entram na célula, por isso que é um equilíbrio dinâmico, mas pelo fato de nos sistemas biológicos, ou seja, vivos, as células consumirem constantemente oxigênio, esse gradiente de concentração ele é mantido durante toda a vida dessa célula. Bom, o processo de difusão ele é influenciado por alguns fatores. O primeiro fator que a gente pode dizer aqui é a questão da temperatura. Então a temperatura vai influenciar na energia cinética dessas moléculas. Então, quanto maior a temperatura, maior grau de agitação molecular, maior frequência vai ser esses choques dessas moléculas. Então, o processo de difusão ele se dá de forma mais rápida em ambientes de temperaturas maiores. Agora, quando a temperatura é reduzida, a movimentação dessas moléculas ela é mais lenta, e com isso o processo de difusão também vai ser lento pelo fato da frequência dos choques serem lentas. Então aqui é um experimento. Nesse experimento você tem aqui 3 sistemas. Um sistema onde há uma temperatura elevada, ou seja, essa água aqui foi aquecida. Um sistema onde a água acabou de sair do refrigerador, portanto ela está a baixa temperatura, ela está gelada. E um sistema onde a água está à temperatura ambiente. Foram acrescentados nesse sistema permanganato de potássio. Quando o permanganato de potássio é adicionado no meio aquoso, há uma dissociação, há uma separação aí do potássio do permanganato. E aí o permanganato ele dá essa coloração arroxeada. Então, por esse artifício, nós conseguimos estudar essa difusão. Por quê? Porque no momento que você coloca as mesmas concentrações dessa substância, permanganato de potássio, nesse sistema, a gente consegue perceber, dado um determinado tempo, de que o processo de difusão naquele sistema em que a temperatura estava elevada foi muito maior do que o processo de difusão que aconteceu ofertando o mesmo tempo e adicionando a mesma quantidade dessa substância num tempo zero, que é igual para todos os sistemas, daquele sistema gelado. Então, quando você olha aqui e compara, visivelmente nós tivemos aqui um maior processo de
de difusão ou o processo de difusão aconteceu em maior velocidade no sistema cuja temperatura estava elevada, em contraste com aquele cuja a temperatura estava baixa. E esse aqui, onde a temperatura é uma temperatura ambiente, há um intermediário entre aqueles outros sistemas de temperatura elevada e de temperatura baixa. Então a temperatura ela é um fator que influencia na difusão. Outro fator que influencia na difusão é a permeabilidade da barreira de separação. Ora, nós temos aqui uma barreira de separação, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática oferta resistência, por exemplo, se ela não for permeável, como não é aqui, porque só tem componente lipídico, a substâncias hidrofílicas, não vai haver difusão. Então, a permeabilidade do dispositivo que separa dois compartimentos é importante para o processo de difusão. Outro fator importante é a espessura dessa barreira. Se é uma barreira delgada, o processo de travessia por essa barreira é rápido. Além de ser permeável, é delgado. Agora, se é permeável, mas é espesso, isso influencia também na velocidade da difusão. Então, quais seriam os fatores que influenciam na difusão? Os fatores são temperatura, a permeabilidade da barreira que separa dois compartimentos, onde essas substâncias estão mais concentradas em um dos compartimentos, e, por fim, a espessura dessa barreira. Bom, aqui é um exemplo de difusão simples. Essa difusão simples refere-se ao gás carbônico. Então imagina, no ambiente dos tecidos, você tem aqui o que se chama de hematose tissular, troca de gases respiratórios em nível de tecido. Os gases respiratórios, gás oxigênio e gás carbônico, aqui a gente só está considerando o gás carbônico. Simplificando, nós temos o seguinte: a célula constantemente produz gás carbônico, uma vez que ela está queimando constantemente moléculas orgânicas como lipídios e carboidratos. Esses produtos que correspondem aos gás carbônico, eles estão em maior quantidade no interior da célula. Quando o capilar chega nesse tecido, esse capilar aqui, ele vem rico em sangue arterial. Como é uma circulação sistêmica, esse sangue ele é rico em oxigênio e tem pouca concentração de gás carbônico. Então existe aqui um gradiente de concentração, ou seja, o gás carbônico está mais concentrado no meio intracelular do que no interior do capilar, ou seja, no sangue. Então o gás carbônico sai por processo passivo, utilizando simplesmente o componente lipídico da membrana plasmática, sai da célula e chega no sangue. Por outro lado, quando esse sangue que está trazendo o gás carbônico dos tecidos chega lá ou alcança os pulmões, vai existir um nível de troca respiratória entre o alvéolo e o sangue. E como é que se dá isso? O alvéolo vai ter o ar, o alvéolo é rico em gases, que são gases representantes do ar atmosférico. Então ali está rico em oxigênio. A concentração de gás carbônico aqui é menor do que a concentração de gás carbônico que está no sangue, que vem de todos os tecidos. Então aqui você vai ter um processo de difusão onde o gás carbônico vai sair do sangue e vai para o alvéolo, e a partir do alvéolo ele vai ser expirado. Perceba o seguinte, perceba que há uma manutenção do gradiente de concentração. Bom, aqui você tem que a célula constantemente produz gás carbônico, mas esse sangue constantemente leva esse gás carbônico. então esse gradiente está mantido. Aqui, por outro lado, você tem uma situação em que o sangue é rico em gás carbônico e ele passa esse gás carbônico para o interior do alvéolo, mas no alvéolo há expiração. Então esse gás carbônico ele constantemente é eliminado. Então aqui também há a manutenção de um gradiente de concentração. E esse gradiente de concentração, novamente, o gás carbônico está mais concentrado no sangue do que no interior dos alvéolos, certo? Bom, agora a gente vai para a difusão facilitada. Na difusão facilitada, nós temos aí a mediação de uma proteína para que o deslocamento dessa substância aconteça através da membrana plasmática. Então nós temos dois tipos de proteínas que vão mediar a difusão facilitada. Nós temos a proteína de canal e a proteína transportadora. A proteína que funciona no canal, ela tem essa característica. É uma proteína que ela é estática, no sentido de que é uma proteína que
ela cria uma espécie de corredor e as substâncias elas saem de onde estão mais concentradas para onde estão menos concentradas através desse poro hidrofílico criado por esse canal. E você tem uma proteína transportadora, que é uma proteína em que se verifica a modificação estrutural da proteína quando ela interage com a substância. Então nós temos aqui a substância que vai ser transportada, interage com um sítio que está na superfície da proteína transportadora. A proteína transportadora, ela modifica a sua conformação estrutural, e a partir do momento que ela modifica a sua conformação, ela encaminha essa substância até o interior da célula. Então, a difusão facilitada como um processo de transporte passivo, ela observa aqueles dois princípios. Observa o princípio do gradiente de concentração, o deslocamento é favorável ao gradiente de concentração, a substância sai de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada, e o outro princípio é que não há o consumo energético da célula. Agora, o que nós podemos perceber aqui é que a difusão facilitada ela pode ser executada através de uma proteína de canal ou de uma proteína transportadora. Bom, nós vamos começar pela proteína de canal. Bom, então continuando, nós observamos aqui um neurônio. Então o neurônio é a célula fundamental do sistema nervoso. O neurônio nós podemos ver que é uma célula que tem algumas regiões específicas. Então nós temos aqui o corpo celular onde há o núcleo, e nós temos uma região onde há a emissão de prolongamentos, que são os dendritos. Esses prolongamentos eles são curtos, são prolongamentos que vão receber moléculas, e essas moléculas vão ativar esse neurônio. Nós temos aqui uma outra região que é chamada de axônio. Essa região mais prolongada, ela é responsável pela transmissão do impulso elétrico na extremidade, e quando esse impulso elétrico chega na extremidade, nós temos a liberação de determinadas substâncias chamadas de neurotransmissores. E aí esses neurotransmissores eles vão alcançar a região dendrítica de outros neurônios. Então perceba que a comunicação entre os neurônios se dá através da liberação de neurotransmissores. Mas para a liberação de neurotransmissores acontecerem, há necessidade da geração e da transmissão de um impulso elétrico que vai se dar, que geralmente se inicia do dendrito, passa por todo o axônio e chega na extremidade desse axônio. Bom, uma outra informação que a gente precisa aqui é a seguinte: se nós olharmos aqui, todo neurônio tem diferença de potencial elétrico quando a gente considera tanto o meio extracelular quanto o meio intracelular. Então, quando a gente olha o neurônio, a gente pode ver que existe um acúmulo de cargas elétricas positivas no meio extracelular. Isso é resultado do acúmulo principalmente de sódio no meio extracelular. E no meio intracelular você tem um acúmulo de substâncias com carga total negativa. E a quantidade dessas substâncias com carga total negativa, elas são maiores do que aquelas que têm carga positiva. Então, na verdade, a gente consegue identificar que enquanto a superfície externa da célula, do neurônio, é carregada positivamente, a superfície interna é carregada negativamente. Bom, para a geração de um impulso nervoso, o que tem que acontecer? Tem que acontecer a inversão dessas cargas elétricas. Então, em algum momento, deve ter uma abertura para que esses íons de carga positivas eles comecem a entrar no meio intracelular, e isso modifica os status elétricos naquela região. De negativo passa a ser positivo. E, obviamente, essa situação ela tem que ser repassada continuamente ao longo de todo o axônio. E aí a gente vai ver agora como são gerados como é gerado o impulso nervoso, ou seja, como acontece a inversão dessas cargas elétricas e como isso é continuado ao longo do neurônio. Então vamos lá. Isso depende de transporte passivo. Então nós temos ao longo do neurônio
canais de sódio. Esses canais de sódio, eles são canais de sódio especializados, modificados. Esses canais de sódio apresentam comportas, então eles não estão permanentemente abertos. Então nós olhamos aqui um canal de sódio, apresenta comportas, portanto ele não está permanentemente aberto. Eles vão ter uma fase em que eles se encontram fechados e outra fase em que eles encontram abertos. Então vamos lá. Esse tipo de canal de sódio, ele é acetilcolina dependente. O que é isso? Um neurônio chamado acetilcolina, ele interage com sítios de recepção para acetilcolina presente na superfície dessa proteína, desse canal de sódio, e quando há essa interação, essa comporta se abre. Então vamos lá, lembrando, nós temos aqui a transmissão do impulso nervoso, o impulso nervoso chega no final do axônio e o axônio libera moléculas chamadas de acetilcolina. E aí o que vai acontecer? Essa acetilcolina vai agora alcançar a região dendrítica de outro neurônio. Nessa região dendrítica de outro neurônio, você tem ali proteínas de canais de sódio. E essas proteínas de canais de sódio, elas são acetilcolina dependentes. Então elas só vão abrir se chegar ali a acetilcolina. A acetilcolina chegou, as comportas se abrem e agora você tem um canal de sódio aberto. Como há mais sódio no meio extracelular do que no meio intracelular, o que vai acontecer? O sódio vai entrar na célula. Quando você tem uma enxurrada de partículas eletricamente carregadas, positivamente carregadas, o que vai acontecer? Você está ali tendo uma invasão de partículas positivamente carregadas no meio intracelular, há uma inversão de carga. Ou seja, o meio intracelular começa a ficar positivo. E aí é uma situação interessante, porque o impulso nervoso foi gerado, mas ele agora precisa ser propagado ao longo do axônio. Como isso é possível? É possível da seguinte forma. Existem outros canais de sódio que são canais de sódio voltagem dependentes, ou seja, eles vão abrir pela alteração da voltagem, pela alteração do stato elétricos no meio intracelular. Então nós temos aqui, por exemplo, quando o sódio começa a entrar, você tem um acúmulo de cargas positivas no meio intracelular, e esse acúmulo de cargas positivas no meio intracelular faz com que as comportas desses canais de sódio se abram. Essas comportas, elas estão no lado citoplasmático da membrana. Então nós temos uma proteína, essa proteína ela vão ter comportas voltagem dependentes, e aqui está no status fechados, mas essas comportas elas estão voltadas para o lado citoplasmático, certo? Quando entra sódio, você tem aqui o acúmulo de cargas positivas, isso serve de sinal para a abertura desses canais. E aí, no caso, o que vai acontecer? Se é um canal de sódio, novamente, você tem mais sódio no meio extracelular. O sódio começa a entrar. Então, veja, você tem um canal acetilcolina dependente que abriu, entrou sódio, a presença do sódio faz com que aquele canal voltagem dependente do lado se abra, entra mais sódio, entrou mais sódio, partículas de sódio se dissolvem na adjacência, abre outro canal de sódio voltagem dependente, entra mais sódio e isso vai se repetindo. É daí que vai acontecer a transmissão desse impulso nervoso, pela abertura sequencial de canais de sódios voltagem dependente, certo? Bom, mas aqui na ilustração está sendo demonstrado um canal de potássio voltagem descendente. Nós temos que lembrar lá da primeira aula, há uma maior quantidade de íons potássio no meio intracelular do que no meio extracelular. Então, o que acontece nesse esquema? Bom, nós temos a alteração de carga elétrica, de status elétricos da célula, tendo como relação o meio intracelular com o meio extracelular. Então agora, depois da abertura dos canais de sódio acetilcolina dependentes, você tem um acúmulo de carga positiva no meio intracelular e o meio extracelular começa a ficar negativo. Bom, mas temos que reverter isso. Por quê? Porque essa célula ela precisa voltar ao seu estado de repouso. E aí, para ela voltar ao seu estado de repouso, seus status elétricos, no momento do repouso, existe aí a abertura
abertura de canais de potássio ao longo desse axônio. Então, além dele apresentar canais de sódio voltagem dependentes, ele apresenta canais de potássio voltagem dependentes. E esses canais de potássio vão abrindo sequencialmente à medida em que o meio interno começa a ter acúmulo de cargas positivas. Como o potássio está mais concentrado no meio intracelular, começa a sair da célula. E à medida que ele começa a sair da célula, isso contribui para a restauração dos status elétricos no momento do repouso. Ou seja, eu vou ter agora o efluxo de íons positivos representados pelo potássio e, ao mesmo tempo, eu vou ter o fechamento daqueles canais voltagem dependentes. E com isso você começa a ter uma interrupção da entrada de sódio e um efluxo, uma saída de potássio. Isso estabiliza o status elétrico, faz com que ele volte ao seu momento inicial de repouso. Bom, nós vamos avançar, nós vamos falar da difusão facilitada mediada por uma proteína transportadora. Então aqui é um exemplo, nós podemos identificar aqui uma proteína. Essa proteína, ela interage com a substância que precisa ser direcionada, precisa atravessar essa membrana plasmática, e a gente percebe aqui que ela nesse caso funciona aí como uma proteína que se desloca mesmo através da membrana, mas simplesmente ela pode alterar sua conformação estrutural. Então inicialmente ela tem o sítio de interação para a substância voltado para o meio extracelular. Quando ela interage com essa substância, o que ela faz? Ela altera a sua conformação e libera essa substância para o meio intracelular. Então, na difusão facilitada, mediada por uma proteína transportadora, o que caracteriza o fato dessa proteína ser transportadora é a capacidade que ela tem de alterar a sua conformação quando ela interage com a substância que precisa ser translocada. Aqui nós estamos vendo duas modalidades de transporte. A primeira modalidade é a difusão simples, atravessa diretamente a camada lipídica, e a outra utiliza essa proteína carregadora, transportadora ou permease. São nomes dados à proteína transportadora. Então aqui é um exemplo, é o transporte da glicose. Então nós temos aqui essa proteína transportadora, ela alterna em duas modalidades conformacionais. Então inicialmente você tem uma conformação estrutural em que o sítio dessa proteína está voltado para o meio extracelular, e aí essa substância ela interage com esse sítio, isso provoca uma alteração conformacional nessa proteína, e essa nova conformação ela é proposital, ela faz com que esse sítio se oriente para o meio intracelular, onde vai entregar essa substância. É um transporte passivo porque não há gasto energético por parte da célula. E a gente percebe que a alteração dessa proteína não envolve consumo de ATP. E mais, teoricamente, essa proteína ela pode funcionar pelos dois lados. Isso depende do gradiente de concentração. Se tiver uma maior concentração de glicose no meio intracelular, ela pode funcionar nesse sentido, de levar essa glicose para fora. Mas no caso aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que a glicose está mais concentrada no meio extracelular e, portanto, o gradiente de concentração é do meio extracelular para o meio intracelular. É um gradiente de concentração mantido porque a célula está consumindo glicose o tempo inteiro, certo? Aqui é um modelo esquemático do transporte de glicose. Então nós conseguimos perceber que a glicose ela vai se acumulando no meio extracelular, certo? A gente viu que o transportador de glicose ele não está na superfície da célula, ele está no meio intracelular. Nós temos um receptor, um sensor, que vai informar a célula para encaminhar esse transportador de glicose à superfície. Esse sensor é representado pelo receptor de insulina. Então existe uma substância que é a insulina. A insulina é fabricada no pâncreas e liberada para a corrente sanguínea quando há a presença de glicose. E a presença de glicose ela vai acontecer quando a gente acaba de ter uma refeição. E aí o que acontece? Em todas as células essa insulina vai atuar nesse receptor, vai ativar o domínio intracitoplasmático desse receptor, e isso faz com que haja informação para que essa célula encaminhe o transportador de glicose para a superfície. Uma vez o transportador de glicose na superfície, ele agora possibilita a entrada da glicose na célula. E aí a gente começa aqui a entender o mecanismo
de desenvolvimento do diabetes mellitus. Diabetes significa urinar com muita frequência, mellitus porque tem açúcar na urina, seria mais ou menos esse o entendimento. Então nós temos aqui uma modalidade de diabetes que pode surgir pelo fato do pâncreas não produzir mais insulina. Então não há mais a produção de insulina, esse receptor ele não é ativado, transportador de glicose não vai para a superfície, com isso a glicose se acumula no meio extracelular, culminando na característica principal do diabetes, que é a presença de glicose na urina, ou seja, a capacidade do rim de devolver a glicose da urina que está sendo formada para o sangue, ela é ultrapassada, então começa a ter acúmulo de glicose na urina, e a principal característica do diabetes é o acúmulo de glicose no sangue. E com isso, o que nós temos? Nós temos aí, por exemplo, o acúmulo de glicose em determinados capilares, por exemplo, o capilar que vai abastecer a retina, e aí o acúmulo é tão forte de glicose que acaba obstruindo a circulação sanguínea. E com isso você não tem mais o aporte de oxigênio, não tem mais o aporte de nutrientes para o tecido retiniano ou a retina, e com isso você tem ali a morte desse tecido e essa pessoa ela fica cega, certo? O diabetes mellitus tipo 2 ele pode acontecer por uma incapacidade desse transportador ir para a superfície da membrana. Então no diabetes mellitus tipo 2, o que pode acontecer ali é que esse receptor ou ele é insensível à insulina, ou existe aí um mecanismo que está bloqueando o deslocamento desse transportador à superfície, e geralmente está associado à obesidade. Bom, a proteína transportadora ela tem novamente um sítio de acepção à substância que precisa ser translocada. Esse sítio de acepção interage com essa proteína muda sua conformação estrutural, e com isso você tem lá a difusão dessa substância mediada por essa proteína que é capaz de alterar sua conformação estrutural. Bom, e qual seria a diferença então entre a difusão simples e a difusão facilitada? Na difusão simples você tem lá o deslocamento a favor de um gradiente, mas que essa substância ela consegue atravessar diretamente a camada lipídica. No caso da proteína transportadora, existe aí a mediação de uma proteína que tem um sítio de interação para essa substância e que muda sua conformação. Então imagine o seguinte: se nós formos estudar a velocidade de deslocamento dessas substâncias, nós conseguiríamos diferenciar um comportamento de velocidade típico de difusão simples para um comportamento de difusão facilitada por proteína transportadora? Sim. Então veja que nós temos aqui que no transporte de difusão simples, nós temos aqui que no transporte de difusão simples, pelo fato de não ter a mediação de uma proteína, a substância ela vai ser deslocada de acordo com o gradiente de concentração. Então, quanto maior a concentração dessa substância, maior a velocidade desse transporte. Então, se a gente está avaliando a velocidade em termos de aumento da concentração da substância, nós vamos ver que na difusão simples há uma proporcionalidade, há uma relação proporcional. Então, quanto maior a concentração da substância, no processo de difusão simples, maior vai ser a velocidade. Agora, quando a gente analisa o comportamento da velocidade, no caso do transporte de difusão facilitada, existe um momento em que há essa proporcionalidade, ou seja, com o aumento da concentração da substância, há o aumento da velocidade desse transporte, mas atinge-se um platô. Atinge-se ali uma velocidade máxima, e a partir desse momento, por mais que aumente a concentração da substância, essa velocidade ela permanece constante. Isso se dá pelo quê? Vamos lá? Bom, imagine uma situação, nós temos um ônibus com quatro catracas dentro desse ônibus. Se chegarem 2 pessoas, vai ter fila? Não. Se chegarem 3 pessoas, vai ter fila? Não. Se chegarem 4, também não vai ter fila, mas todas as catracas foram ocupadas. Se nós temos 4 catracas, todas elas foram ocupadas, ou roletas, dependendo do local. Bom, então a partir desse momento, se chegar 5, 6, 7, 8, vai ter fila. E agora o que está ali
condicionando a velocidade é o simples fato da roleta se translocar. Ou seja, de pegar o passageiro que está desse lado e levar para o outro lado. Então é a conformação dessa roleta que é o fator limitante agora para o processo de difusão. Então imagine uma situação em que todas as proteínas transportadoras para aquela substância estão com seus sítios ocupados. Alcançou um platô. Vai continuar tendo o transporte da substância? Vai, mas a velocidade vai ser contínua, porque se atingiu o máximo de velocidade. Outra diferença que a gente pode constatar é quando a gente coloca uma substância antagonista. O que significa isso? Uma substância que de alguma forma compete pelo sítio de interação dessa proteína transportadora. Então nós temos a proteína que precisa ser deslocada na cor laranja e a proteína que é o competidor, o antagonista, na forma azulada. Se essa proteína chega primeiro, ela vai impedir a interação da proteína transportadora com a substância que inicialmente precisa ser translocada. E se essa proteína interage de forma permanente, esse transporte ele foi completamente bloqueado, certo? Agora nós vamos para outra modalidade de transporte passivo que se chama osmose. Na osmose nós temos o deslocamento de moléculas do solvente. Então, até agora a gente viu partículas dissolvidas ou moléculas dissolvidas, moléculas que se constituíam em soluto, sendo deslocados. Mas agora nós vamos ver um transporte específico para moléculas do solvente. E aí vai ser osmose, é um processo passivo. Então essas moléculas elas vão sair de onde elas estão em maior quantidade. Ou seja, essas moléculas do solvente vão sair de onde elas estão em maior quantidade para um ambiente onde estão em menor quantidade, certo? Mas elas utilizam uma proteína especializada chamada acoporina. Então nós podemos perceber que a molécula de água, ela pode passar pela camada bilipídica? Pode, mas em quantidades muito pequenas. Muito pequenas. O que a gente percebe é que a maior parte dessas moléculas vão atravessar utilizando a acoporina, certo? Bom, vamos estudar um pouquinho a molécula dessa água, revisar um pouco. Então, a molécula de água ela é formada pela associação de um átomo de oxigênio com 2 de hidrogênio. São ligações covalentes que estão formando essa molécula. E aí o que a gente percebe é que o compartilhamento de elétrons é desigual. Então, você vai ter aqui esses elétrons que estão compartilhados, onde cada átomo contribui com um elétron, formando um par. Esse par de elétrons vai circular muito mais ao redor do oxigênio do que ao redor do hidrogênio, ou dos átomos de hidrogênio. E isso cria uma polaridade na molécula de água. Ela vai ter uma região parcialmente positiva, que é a região onde se situa o hidrogênio, e uma região parcialmente negativa, onde se situa o oxigênio. Essa polaridade é interessante porque ela cria a possibilidade dessas moléculas de água formarem uma ligação intermolecular. Então nós temos aqui a formação de pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, onde a região positiva de uma molécula de água interage com a região negativa da outra molécula de água, formando uma espécie de ligação. É uma ligação fraca, óbvio. Mas o fato de haver essa polaridade na molécula de água, isso impede que ela atravesse de forma livre, constante, a parte lipídica da membrana plasmática. É óbvio que a gente já falou que existem algumas partículas de água e algumas moléculas de água que conseguem atravessar pelo fato desses fosfolipídios eles terem movimentos nessa camada lipídica. Eles não estão estáticos, existe um movimento de rotação, existe um movimento de troca de posição entre eles. Então isso cria oportunidades para que essa molécula, se comportando como projétil, atravessar e vencer esse campo hidrofóbico. Mas a maior parte da molécula de água precisa ser transportada através dessa proteína chamada de acoporina. E elas vão sair de um ambiente onde elas estão em maior quantidade para um ambiente onde estão em menor quantidade, até que se alcance um equilíbrio onde a quantidade de moléculas de água que vai de um lado para o outro seja constante. Então nós vemos aqui duas soluções separadas por uma barreira. Essa barreira é semipermeável, ou seja, é uma barreira que permite apenas o deslocamento de moléculas do solvente, certo? Nós estamos estudando aqui o deslocamento de moléculas do solvente, e o que a gente pode perceber é o seguinte: a gente pode perceber que existem dois compartimentos.
e esses compartimentos apresentam concentrações de solutos diferenciadas. Aqui eu tenho mais partículas de soluto do que na solução 1. E isso me traz uma informação. Isso me traz uma informação de que, se eu tenho mais partículas de soluto na solução 2, significa que vou ter menor quantidade de moléculas de água em relação à solução 1, se eu considero que tem o mesmo volume de solução nos dois compartimentos, certo? Bom, existe um critério de classificação que corresponde à concentração de soluto. Aquela solução onde eu tenho mais soluto, ela vai ser chamada de hipertônica. Aquela solução que eu tenho menos quantidade de soluto vai ser chamada de hipotônica. Lembre-se que esse critério de classificação é um critério de classificação de relação. Eu preciso relacionar dois compartimentos. Quando relaciona, aquele que tem mais quantidade de soluto é chamado de hipertônico e aquele que tem menos quantidade de soluto é chamado de hipotônico. No hipotônico eu tenho mais molécula de água, então o deslocamento das moléculas de água vai sair do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então nós temos aqui o estudo das células, certo? Então nós temos dois compartimentos separados por uma barreira. Essa barreira é semipermeável, ela é representada pela membrana plasmática. Nesse caso existem as proteínas, as aquaporinas, por exemplo. Nós conseguimos ver aqui o meio intracelular e o meio extracelular, com quantidades de solutos idênticas. Portanto, nós temos aqui uma situação onde a quantidade de moléculas de água vai ser a mesma nos dois compartimentos. A gente vai chamar essas soluções de soluções isotônicas, ou seja, a tonicidade desses compartimentos, ela é determinada pela concentração de soluto. Então, o critério de classificação dessas soluções de acordo com a tonicidade observa três nomenclaturas: hipertônica, hipotônica e isotônica. Então, nós temos que ver a concentração de solutos para chegarmos a essas nomeações. Então, nesse segundo sistema aqui, no meio, nós podemos perceber o seguinte, que o meio intracelular nós temos muita quantidade de soluto em relação ao meio extracelular. Logo, eu vou ter muito mais molécula de água no meio extracelular. As moléculas de água vão sair do meio extracelular para o meio intracelular. Então, nós temos aqui o extracelular sendo hipotônico e o meio intracelular sendo hipertônico. Agora, quando a gente analisa o terceiro sistema, nós podemos perceber que existe muito mais molécula de soluto no meio extracelular e existem poucas concentrações de soluto no meio intracelular. Então, o meio intracelular tem mais moléculas de água do que o meio extracelular. No critério de classificação de tonicidade, nós podemos perceber que o meio intracelular ele é hipotônico em relação ao meio extracelular. O meio extracelular vai ser hipertônico. Logo, a água ela sai do meio intracelular para o meio extracelular. Aqui nós temos uma animação onde nós percebemos que inicialmente tem o mesmo volume, essas duas soluções. Nós temos aqui uma membrana semipermeável que só deixa passar moléculas de solvente. Nesse compartimento aqui nós temos maior concentração de soluto e o outro compartimento nós temos apenas molécula de água. Então o que nós vamos verificar? Nós vamos verificar que, quanto ao critério de classificação de tonicidade, esse primeiro compartimento ele é hipertônico, o segundo compartimento é hipotônico. A água sai ou vai se deslocar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Nós temos aqui o deslocamento dessa água e isso é configurado pela redução do volume no compartimento 2. Bom, qual seria o comportamento osmótico da célula animal nesses diferentes tipos de solução, isotônica, hipotônica e hipertônica? Vamos lá? Nós pegamos a hemácia. A hemácia é uma célula que não tem núcleo, não tem organelas. Então, quando a gente coloca as hemácias no meio isotônico, a gente consegue perceber que não há alteração do volume da hemácia. Óbvio, as concentrações de solutos são a mesma, então não vai haver um deslocamento efetivo de moléculas de solvente. Ou seja, ali já tem um equilíbrio dinâmico. A quantidade de molécula de água que entra para o meio intracelular corresponde à mesma quantidade de molécula de água que sai. Bom, então há uma manutenção da célula animal quando nós colocamos elas no meio isotônico. Quando colocamos ela no meio hipertônico, nós temos que lembrar que essa solução ela é rica em soluto. Então há saída de água da célula, porque a célula é hipotônica. Então, com a saída de água, essa célula murcha. No caso da célula hemácia, ela fica crenada. Quando a gente coloca a célula animal, no caso a hemácia, no meio hipotônico,
o que que a gente observa? A gente observa que a célula é hipertônica em relação ao meio, vai começar a entrar água na célula, e a célula vai inflar, inflar, inflar. Se isso continuar, a célula simplesmente explode, lisa. Então, o comportamento, em resumo, da célula animal nesses diferentes tipos de solução seria: no meio isotônico mantém o volume, no meio hipertônico murcha, no meio hipotônico infla a ponto de explodir. Quando a gente olha a célula vegetal ela tem uma estrutura que não está presente nas células animais, que é a parede celular. Então, se nós compararmos a célula, novamente, no nosso quarto, a gente vai ver o seguinte: o espaço do nosso quarto é o citoplasma, a parede é a membrana plasmática, e a parede celular corresponderia a uma outra parede logo após a parede do quarto, envolvendo do lado de fora. Mas qual é a função dessa parede celular? Vamos supor que nós tenhamos um bote. Então, nesse bote, o que acontece? Você cria um sistema onde você internaliza a água, puxando através de uma bomba de um poço. Então, a água vai entrar, esse bote vai inflar, inflar, inflar. Se isso acontece, isso continua acontecendo, esse bote explode. Agora, se você coloca esse bote dentro de um quarto, à medida que esse bote vai inflando, ele vai encostar na parede. Se essa parede oferece uma pressão igual ou maior à pressão da entrada de água, a água simplesmente para de entrar. Então, seria essa função da parede celular: impedir que a célula exploda por entrada excessiva de água. O que acontece quando a gente coloca a célula vegetal numa solução isotônica, hipotônica ou hipertônica? Quando a gente coloca numa solução hipertônica, vai haver saída de água do interior da célula, porque o interior da célula é hipotônico em relação ao meio. E aí, o que a gente consegue perceber? Com a saída de água, existe a criação de um espaço entre a membrana plasmática e a parede celular. Então, a gente vê aqui uma condição da célula que a gente vai chamar de plasmolizada. Quando a gente coloca no meio isotônico, você não tem aí uma alteração significativa. Há um espaço, mas é um espaço bem menor entre a membrana plasmática e a parede celular. A gente diz que essa célula está flácida. Quando a gente coloca no meio hipotônico, essa célula começa a inflar, começa a ficar túrgida, a membrana plasmática começa a fazer pressão na parede celular. E aí a gente nota que não há um espaço entre a membrana plasmática e a parede celular. Essa célula está túrgida. Então a gente tem um sentido de plasmólise, que é o sentido em que a gente coloca uma célula da condição túrgida para uma solução de concentração hipertônica, certo? E há um processo de desplasmólise, que é a retirada dessa célula numa solução hipertônica para uma solução isotônica ou uma solução hipotônica. Ela vai começar a inflar, 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 ela vai perder essa condição de plasmolizada. Nós temos aqui fotografias microscópicas. Então aqui é uma célula numa condição de plasmólise, ou seja, é uma célula plasmolizada, membrana plasmática, espaço e parede celular. Então isso aqui significa que essa água está numa solução hipertônica e ela perdeu muita água para o ambiente. Nessa situação aqui, nós temos aqui nenhum espaço entre a parede celular e a membrana plasmática, significando que essa célula está túrgida. Então essa célula ela está no ambiente hipotônico, está entrando água para esta célula. Existem algumas estratégias dos seres vivos de expulsar o excesso de água, de ter um controle osmótico. Então vamos lá, nós temos aqui, por exemplo, uma condição onde determinados seres estão em ambientes hiperosmóticos, ou seja, são ambientes altamente salinos. Então veja aqui a planta, a superfície da folha, secretando sal. A secreção de sal ela é uma adaptação importante para que essas plantas colonizem ambientes altamente hipertônicos, como os mangues, certo? Nós temos uma outra situação nas células das raízes, por exemplo, onde os vacúolos dessas células são hiperconcentrados. Então aqui há uma concentração excessiva de soluto. Isso cria um gradiente de concentração, ou seja, você começa a perceber que existe uma região hiperosmótica, mais hipertônica do que o próprio solo, e com isso a água se desloca para o interior da célula, mesmo nós estando diante de um solo salino. Nós temos aqui os protozoários de água doce, a ameba e, no caso aqui, o paramécio. Então perceba o seguinte: nós temos aqui uma organela nesses protozoários chamada de vacúolo contráctil. Esse vacúolo contráctil expulsa o excesso de água.
Então a água ela está entrando porque a célula é comparado numa mesma área com a solução onde ela está mergulhada ou o ambiente onde ela está mergulhado. O ambiente é hipotônico e a célula é hipertônica. Então nós temos a entrada de água por transporte passivo e com isso existe um mecanismo de expulsão de água que se dá por essa organela chamada de vacúolo contráctil, certo? Os peixes eles também precisam exercer um controle osmótico. Então, por exemplo, peixes de águas salgadas, eles precisam economizar água e ao mesmo tempo obter a água do ambiente onde eles estão imersos. Então o tubarão ele consegue fazer isso hiperconcentrando seu sangue com ureia. É óbvio que ele tem mecanismo para evitar a toxicidade da ureia, mas o fato é que a concentração de ureia no sangue cria uma condição uma condição hiperosmótica, onde o interior do organismo desse animal é mais hipertônico do que a água do mar. Com isso ele consegue aí ter a entrada dessa água e é uma forma dele evitar a perda de água para o ambiente. Uma outra coisa que a gente pode perceber é que peixes de águas salgadas eles vão ter processos fisiológicos de economia de água totalmente diferenciado daqueles peixes de água doce. Na situação da água doce, existe aí a entrada de água naturalmente falando, e aí nesse caso esses peixes eles precisam urinar muito para perder muita água para o ambiente, eles precisam ganhar sal desse ambiente que tem pouca concentração de soluto. Então existe aí a economia de sal no corpo. Esse sal vem através da alimentação e a urina constante nesses peixes. No caso dos peixes de água salgada, nós precisamos ter aqui uma economia de água, então eles vão urinar pouco. O sistema néfrico deles é bastante curto para economizar água. Nós temos aqui a eliminação de sais pelas brânquias. Então, enquanto os peixes de água doce nós temos glândulas especializadas em ganhar sal, aqui no caso dos peixes de água salgada, eles expulsam sais através das brânquias. E a água ela vai ser vai ser ingerida através da água do ambiente e também da água presente nos alimentos. Mas na vida prática, a osmose ela está presente no nosso dia a dia. Então, por exemplo, um processo aí de conservação dos alimentos é salgar esses alimentos. Quando a gente salga esses alimentos, nós estamos protegendo da colonização de bactérias. E aí o que acontece? Essas carnes e esses alimentos, eles conseguem existir sem apodrecer por um determinado tempo, pelo menos. Então nós conseguimos ver aqui a cobertura de sal. As bactérias que tentarem colonizar esse ambiente, elas estão num ambiente altamente hipertônico, então elas vão perder água, elas vão se desidratar e elas vão morrer. Então aí é um método de conservação de alimentos, utilizando aí o princípio da osmose. Aqui no caso, vamos servir salada. Nós vamos servir salada no alimento, então nós vamos temperar essa salada próximo ao ato de servir. Por quê? Se a gente tempera essa salada em momentos muito antes, a gente acaba criando um ambiente hiperosmótico ou hipertônico, ou seja, a presença de sal ali faz com que aquele ambiente fique hipertônico e as folhas, as células que estão presentes nas folhas desse alface, no caso, vão perder água para o ambiente e você vai servir uma salada totalmente murcha. Certo? Nós vamos sair agora do transporte passivo e vamos para o transporte ativo. E no transporte ativo nós temos gasto energético por parte da célula. Então nós temos aqui duas características do transporte ativo. Primeiro, as substâncias elas se deslocam contra um gradiente de concentração, então elas vão sair do ambiente onde elas estão menos concentradas para um ambiente onde elas estão mais concentradas, e isso vai consumir energia por parte da célula. Percebam que a gente volta a falar de difusão de soluto e não de solvente, certo? Então o transporte ativo vai considerar aqui o deslocamento de substâncias que correspondem a solutos, ou seja, que estão dissolvidas na água. Mas duas características do transporte ativo. Primeira característica, essas substâncias saem do ambiente onde elas estão em menor quantidade para um ambiente onde elas estão em maior quantidade. Segundo, isso requer gasto energético da célula. Transporte ativo se subdivide-se em transporte ativo primário e transporte ativo secundário. Nós vamos ver a diferença.
Aqui nós estamos diante de um exemplo de transporte ativo primário, que corresponde à bomba sódio-potássio. Então, todas as células, nós temos aí uma bomba que constantemente expulsa íons sódios do meio intracelular. Ela é chamada de bomba sódio-potássio ATPase. Então vamos entender. Bom, essa proteína, ela tem sítios tanto para recepção de sódio, quanto recepção de partículas de potássio, certo? Então nós vamos perceber aqui que a cada ciclo de movimento dessa bomba, nós temos a expulsão de 3 íons de sódio e a internalização de 2 íons potássio contra um gradiente de concentração. Nós vimos que o meio extracelular ele é rico em íons sódios, certo? Então, à medida que essa proteína expulsa esses íons sódios do meio intracelular para o meio extracelular, ela está conduzindo essas partículas de sódio contra um gradiente de concentração. E, por outro lado, nós vamos ver que existe excesso de íons potássio no meio intracelular. Então, a partir do momento que ela vai internalizar íons potássio do meio extracelular para o meio intracelular, isso também é realizado contra um gradiente de concentração. Então, vamos lá. Inicialmente, você tem aqui a proteína com o sítio de sódio voltado para o meio intracelular. No segundo momento, nós temos aqui a recepção de 3 íons de sódio. E agora, nós vamos ter aqui que para a efetivação desse translocamento, há a necessidade de consumo de ATP. Então, a gente vai aprender que a célula armazena energia nas ligações químicas dessa molécula chamada ATP, adenosina trifosfato, ou seja, é com a quebra dessa ligação que existe aí a energia sendo liberada para que essa proteína altere a sua conformação estrutural e libere agora esses íons sódios para o meio extracelular. E aí o que acontece? Agora nós temos sítio de recepção para íons potássios. Os íons potássios eles vão agora interagir com esses sítios presentes na bomba sódio-potássio e quando eles interagem, essa proteína volta à sua conformação inicial, onde ela agora vai liberar esses potássios para o interior da célula contra um gradiente de concentração. Então nós temos aqui o funcionamento da bomba sódio-potássio, é uma bomba eletrogênica. Por quê? Porque à medida que ela expulsa 3 íons sódios e internaliza 2 íons potássio, existe aí um déficit de carga positiva no interior da célula. Ou seja, há uma perda efetiva de uma carga positiva dentro da célula. Lembrando que tanto sódio quanto potássio têm carga positiva, são monovalentes. São cátions monovalentes, certo? Bom, vamos ver um exemplo aqui, uma aplicabilidade desse conhecimento. Então nós temos aqui, por exemplo, o que acontece quando você tem uma obstrução de um vaso sanguíneo. Nós vamos ter ali um processo chamado de isquemia, que é a morte do tecido pela obstrução do vaso sanguíneo. Então não há mais aporte de oxigênio, de gás oxigênio, nem de nutrientes. Então aquele tecido ele vai ficar privado de oxigênio e de nutrientes, então ele vai morrer, certo? Vamos ver o que acontece em nível de bomba sódio-potássio. Primeiro, como não tem oxigênio, a mitocôndria ela não consegue mais produzir ATP. Então a gente começa a ter déficit de ATP nessa célula. Como você tem déficit de ATP na célula, a bomba sódio-potássio ela para de funcionar. Como ela para de funcionar, o que vai acontecer? Você vai ter agora um influxo de sódio, aumento da entrada de sódio nessa célula. Conforme o sódio vai entrando também partículas de água, porque o sódio é osmoticamente ativo. Por exemplo, quando a gente come algo salgado, dá vontade de fazer o quê? De beber água, ou seja, o sódio ele atrai moléculas de água. Então, quanto mais sódio tiver na célula, mais água ela vai ter. Como está entrando sódio, começa a entrar também água, e essa célula ela começa a inflar. Então nós vamos ter aqui essa célula começando a inflar, as organelas começando a ficar túrgidas também, elas vão começar a perder a função, enfim, vai alterar o pH vai ser ácido, de repente essas organelas começam a explodir, os conteúdos dos lisossomos explodem, e aí a gente vai ver que essas proteínas que funcionam no ambiente ácido encontram agora no citoplasma um ambiente ácido, começa a digerir, e essa célula continua inflando, até que o que acontece com ela? Explode. Ela explode, libera o conteúdo, é uma morte celular que a gente chama de necrose,
e aí você tem um processo inflamatório sendo estabelecido. Isso tudo porque faltou ali oxigênio e nutrientes para gerar ATP. Como não tem ATP, a bomba sódio-potássio não funciona, ela não funciona, começa a entrar sódio na célula, começa a ter acúmulo de sódio na célula, e com isso você tem acúmulo de água, e aí você tem a explosão dessa célula por entrada excessiva de água, certo? Bom, quando a gente fala de transporte secundário, de transporte ativo secundário, nós estamos aí falando de deslocamento de substâncias que se aproveita de um gradiente de concentração que foi criado pelo transporte ativo primário, certo? Então vamos entender isso aqui. Então nós temos aqui a bomba sódio-potássio. A bomba sódio-potássio ela expulsa íons de sódio para o meio extracelular. Isso significa que o meio intracelular começa a ficar reduzido em termos de concentração de sódio. Criou-se um gradiente de concentração para um transporte aparentemente passivo. Ou seja, você tem aí íons sódios que podem entrar na célula porque ele está menos concentrado no meio intracelular. Então existem proteínas que se aproveitam dessa tendência natural dos íons sódios entrarem na célula pelo fato da concentração de íons sódios no interior da célula estar em menor quantidade. E aí o que acontece? Essa proteína, por acaso, ela tem dois sítios de interação para duas substâncias diferentes. Para o sódio, certo? Mas para uma substância que verdadeiramente interessa para a célula. Então nós temos aqui uma proteína que vai transportar de forma simultânea os íons sódios e partículas de glicose. Ela vai realizar um cotransporte. Então vamos fechar aqui a situação. Ah, mas professor, isso aqui não pode ser considerado um transporte passivo? Não. Por que não pode ser considerado um transporte passivo? Embora obedeça aqui um princípio do transporte passivo, que é a questão do gradiente de concentração. Não pode ser considerado porque o gradiente aqui que foi estabelecido, ou seja, de pouca concentração de íons sódios no interior da célula, só é estabelecido mediante um transporte ativo primário. Então é graças ao funcionamento da bomba sódio e potássio, que expulsa sódio continuamente, que eu tenho a redução dos íons sódios no interior da célula. E essa condição, ela permite o funcionamento agora dessa proteína que se utiliza dessa pouca concentração de sódio, da espontaneidade agora que esses íons sódios têm de entrar para transportar a substância de interesse, que no caso aqui é a glicose, certo? Isso é interessantíssimo, por isso que nós tomamos o soro, e o soro é o quê? Água, sal e açúcar. Nós estamos fornecendo sódio, nós estamos fornecendo glicose. Então, num quadro de diarreia, nós perdemos sais do intestino, nós estamos perdendo glicose do nosso intestino. E aí, quando a gente toma um soro, a gente tem ali uma via de transporte da glicose que se aproveita da presença do sódio para ser cotransportada juntamente com esse sódio na célula intestinal, certo? Então, novamente, nós estamos diante de um transporte ativo secundário, porque para o funcionamento dele exige aí primeiro um transporte primário, que vai criar aí um gradiente de concentração favorável. Então percebam, inicialmente nós temos a bomba sódio-potássio, ela está expulsando sódio, está consumindo energia, e com isso você cria agora um gradiente de concentração onde os íons sódios estão menos concentrados na célula e mais concentrado no meio extracelular. Isso é mantido por gasto energético da célula. Ora, pelo fato de nós termos poucos íons sódios, o que vai acontecer? Existe aí uma tendência natural desses íons sódios entrarem. Isso é aproveitado por determinadas proteínas para transportarem juntamente com esse sódio outras moléculas de interesse, que no caso aqui é a glicose. Como a glicose entra simultaneamente ao sódio, nós estamos aqui diante de um transporte ativo secundário do tipo cotransporte. Certo? Bom, nós temos agora aqui um exemplo de cotransporte que é criado nos rins. Então vamos lá. Nós temos aqui o rim. O rim é um órgão que filtra o sangue. Então, o sangue, quando ele penetra no rim, os capilares, os vasos sanguíneos, quando penetram no rim, tem um objetivo, que é justamente fazer com que
o plasma desse sangue seja coletado por estruturas tubulares que estão presentes no rim. Então aqui você tem o capilar. Esse capilar, quando alcança essa estrutura, libera o plasma, e o plasma, que é o líquido, a porção líquida do sangue, é internalizada nesse sistema de túbulos. Esse sistema de túbulos aqui vão ter segmentos diferenciados, onde algumas funções vão ser realizadas. O principal objetivo da função renal é extrair substâncias tóxicas do sangue, certo? Para formar a urina. Mas nesse processo aqui de liberação das substâncias, da porção líquida do sangue, existe aí a liberação de substâncias importantes, não só da ureia, que precisa ser eliminada, ou da amônia, por exemplo. Então, ao longo do processo de transporte desse filtrado pelo sistema de túbulo que corresponde ao néfron, no caso, na formação da urina, o que nós temos? Nós temos o acompanhamento dos capilares ao longo desse sistema de túbulos. Então aqui existe constantemente um intercâmbio entre o capilar e o tubo. Então nós podemos perceber isso aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, substâncias importantes que precisam ser devolvidas à corrente sanguínea. E por outro lado, você tem substâncias que podem ser excretadas se elas não forem excretadas nesse momento inicial. Mas vamos entender aqui o que acontece. Nós temos aqui o capilar, nós temos aqui a parede do tubo, nós temos as células da parede do tubo, e nós temos aqui a porção oca desse tubo. Então o sistema tubular, ele tem uma parede, essa parede delimita um espaço. Esse espaço aqui, como se fosse um cano, certo? Nós temos um espaço, esse espaço aí vai ser chamado de lúmen, no caso, lúmen do tubo. Então aqui nós temos substâncias úteis, por exemplo, como a glicose, e essa glicose precisa ser devolvida para o sangue. Então vamos entender o que acontece? Essas células que formam a parede desse néfron, ela tem duas regiões. Ela tem uma região basal e uma região apical. A região apical, ela está voltada para o lúmen, para a luz do tubo. E essa região basal está voltada para o capilar. Nessa região basal nós temos aqui uma bomba só de potássio. Essa bomba só de potássio requer energia, óbvio. O que acontece ali com ela? Você tem a expulsão do sódio do interior dessa célula que forma a parede do tubo para o capilar, certo? Então aqui eu começo a ter diminuição da concentração de sódio. Como esse líquido aqui no interior do túbulo renal, ele tem uma alta concentração de sódio, o sódio agora pode entrar na célula, e ele entrando na célula, ele vai ser expulso pela bomba só de potássio para o interior do capilar. Então aqui eu tenho um fluxo de sódio. Esse fluxo de sódio, ele vai do interior do tubo para o capilar, utilizando esse sistema. É óbvio que aqui tem proteínas. Agora perceba o seguinte: se eu tenho a expulsão do sódio através de uma bomba só de potássio, devolução desse sódio para a corrente sanguínea, por esse lado da célula, do outro lado oposto, que faz comunicação com o tubo, com a parte oca do tubo, eu tenho uma proteína que vai transportar o sódio de forma simultânea ou concomitante com a glicose. E aí é um mecanismo de devolução da glicose para o capilar. Então eu tenho glicose aqui no tubo, certo? No interior desse túbulo. Ela pode ir para a urina se ela não for devolvida. Existe um mecanismo aqui de devolução que aproveita a entrada do sódio. Então esse é aquele caso da proteína que tem sítio de recepção da glicose para o sódio. E com isso você tem a internalização da glicose que vai ser transportada aí para a corrente sanguínea. Mas isso só é possível por quê? Porque existe um transporte ativo primário que consome a energia dessa célula no transporte de sódio ativamente para o capilar, certo? Cria-se um gradiente de concentração, porque essa célula tem baixa concentração de sódio. Como o interior do tubo, o líquido que está aqui é rico em sódio, esse sódio pode entrar. Ele vai entrar juntamente com a glicose através dessa proteína que realiza uma espécie de cotransporte. Agora existe uma situação que é o transporte ativo secundário do tipo contratransporte, ou seja, na medida que uma substância entra, outra sai. Então, novamente, nós temos aqui a bomba só de potássio. Lembra que ela está aqui, certo? Essa aqui é a membrana basal da célula, é a membrana que faz contato,
que está para o lado do capilar. Aqui eu tenho a bomba sódio-potássio expulsando sódio. Sódio entra no capilar, diminui a concentração de sódio no interior da célula. Nós temos no lado da membrana, voltado para o lúmen do tubo, proteínas que vão realizar o contratransporte. Então imagine aqui o seguinte, o sódio tem uma tendência natural a entrar, porque eu tenho baixa concentração, mas essa proteína ela tem um sítio voltado para o lúmen que pega sódio, e um sítio voltado para o meio intracelular que pega prótons de hidrogênio. O que ela faz? Ela faz simplesmente isso aqui, pega o sódio, devolve para o meio intracelular, e o próton de hidrogênio lança para o interior do tubo. Isso aqui é interessante quando o sangue está ácido. Novamente, o próton de hidrogênio é um indicador de acidez. Quando a gente bebe muito refrigerante, por exemplo, o nosso sangue fica ácido, nós precisamos expulsar os prótons de hidrogênio. E o mecanismo é aqui, transporte ativo secundário, porque eu estou utilizando um gradiente de concentração de sódio favorável, que é formado pela expulsão contínua desse sódio através do consumo de energia por parte da célula, portanto, através de um transporte ativo primário. Certo? Então, o transporte ativo ele pode ser subdividido em primário e secundário. Primário, ele gasta diretamente a energia da célula, certo? Isso cria uma condição aí para o transporte ativo secundário, onde ele utiliza a energia gasta pelo transporte primário. Porque imagina o seguinte, se o sódio não for expulso, ele se concentra no meio intracelular, então o transporte secundário não vai existir, certo? Ele só existe porque ele está ali se aproveitando da função aí de um transporte ativo primário. Esse secundário ele subdivide em cotransporte, quando as substâncias são transportadas simultaneamente, ou contratransporte, quando as substâncias elas vão ser deslocadas em locais diferentes, certo? Uma vai entrar e a outra vai sair. Bom, para finalizar essa aula, nós temos aqui os transportes mediados por vesículas. Então, nesse caso, a membrana plasmática ela vai sofrer uma deformação e ela vai agora formar vesículas, estruturas esféricas. Então, vamos lá. Eu vou voltar essa figura aqui, por exemplo. Existe aqui uma partícula sólida, ela precisa ser, no caso aqui, internalizada, vamos dizer assim. Então, a membrana plasmática forma expansões, e essas expansões são chamadas de pseudópodos. E esses pseudópodos eles vão se fundir na extremidade, forma-se aqui uma vesícula, uma estrutura esférica, cuja partícula está no interior. Essa estrutura ela vai agora ser internalizada, se destaca da membrana plasmática, e com isso você tem o transporte de uma substância sólida mediado pela formação de uma vesícula. Inicialmente, nós temos que falar, óbvio, que o transporte mediado por vesícula ele pode ser do tipo endocitose ou exocitose. Endocitose, internalização de substâncias. Exocitose, você tem a externalização dessas substâncias. Mas o que caracteriza é a formação da vesícula. Então nós temos aqui, por exemplo, uma depressão, uma invaginação da membrana plasmática. Nós temos que existem situações em que a célula precisa transportar uma quantidade de soluto dissolvido enorme. Então ela faz uma invaginação, esses solutos eles vão ser internalizados, as extremidades dessa invaginação elas soldam, certo? E se destaca, formando aqui uma vesícula. E a membrana plasmática ela continua ali se mantendo de forma contínua. E essa vesícula aqui ela tem lá o líquido cheio do soluto que precisa ser internalizado. Como foi uma internalização? Endo, para dentro, citose. Agora, existem ali, por exemplo, excretas que podem ser eliminados ou proteínas que precisam ser exportadas. E aí, nesse caso, você tem a formação de vesículas que precisam sair. E aí você tem um processo mediado por vesícula de deslocamento de substância, mas que vai tirar essa substância da célula. Por isso que é chamado de exocitose. Então, rapidamente, transporte em que há a formação de vesícula. Você tem endocitose, exocitose e endocitose. Você tem o deslocamento de substância através de vesículas para dentro da célula, exocitose, deslocamento de substância através da formação de uma vesícula para fora da célula. Nós temos dois exemplos de endocitose, a pinocitose e a fagocitose. A pinocitose, depressão da membrana, e aí esses solutos eles vão ser internalizados diluído nessa solução.
fagocitose vai internalizar partículas sólidas grandes, enquanto que na pinocitose você tem a internalização de solutos dissolvidos em líquidos, certo? Pino, como se estivesse bebendo, fago, como se estivesse comendo. Mas a diferenciação básica é que na pinocitose você tem a depressão da membrana, enquanto que na fagocitose você tem a emissão de estruturas chamadas de pseudópodos. Bom, rapidamente, só para finalizar, para sintetizar, então nós temos duas modalidades de transporte, uma modalidade em que você tem aí a deformação da membrana plasmática, uma outra modalidade de transporte que é utilizada apenas os componentes da membrana plasmática, a parte lipídica ou a parte proteína. Nessa modalidade você tem transporte ativo e passivo. Transporte passivo não requer gasto de energia da célula, e você tem aí um transporte mediado por um gradiente de concentração. No transporte ativo você tem um transporte onde ocorre aí o deslocamento do soluto contra um gradiente de concentração, e nesse caso aí existe o gasto de energia por parte da célula. E no caso do transporte mediado de vesícula, nós temos aí a vesícula sendo formada para o deslocamento dessas substâncias ou para fora da célula, exocitose, ou para dentro da célula, endocitose, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Até uma próxima.